Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Ana Paula e quero convidar vocês para uma aula de História do 6º ano. O nosso tema hoje são os persas. Eu vou começar com uma pergunta. Você já ouviu falar de um país chamado Irã? O Irã é um enorme país localizado no Planalto iraniano, cercado por outros países como a Arábia Saudita, o Iraque, o Afeganistão. Muito importante na geopolítica mundial dos nossos dias atuais. Mas por que eu estou falando do Irã? Porque o nosso tema hoje, o Império Persa, se localizava nas terras onde hoje ficam o Irã. Aqui a gente pode ver algumas imagens do Irã moderno. Eles são de maioria muçulmana, com grandes cidades. Vamos entender melhor essa história. Como é que começou um império que vai conquistar desde a Índia até a África? Como é que aconteceu essa expansão territorial dos persas? Alguns fatos importantes. Tudo começa com Ciro. Ciro era um governante persa, que viveu anos antes de Cristo e que vai conseguir unificar medos e persas no Planalto iraniano. Ao unir esses povos, através de guerras, diga-se de passagem, ele vai conquistar outras regiões, fazendo com que o império vá se tornando cada vez maior. Seu filho, Cambises, por sua vez, continua o trabalho do pai, estendendo o império até os desertos da África. Depois de algumas sucessões da dinastia dos Aquemênidas, vai chegar um rei chamado Dario I. Dario I vai criar uma nova era do Império Persa que a gente precisa entender melhor. Com uma nova administração, o império vai se tornar cada vez mais poderoso. Vamos estudar um pouco sobre a administração do Império Persa? Vamos começar aqui. Veja como eles faziam. Eles dominavam vários povos, mas eles conservavam os seus costumes. Eles não impediam, por exemplo, que um povo conquistado praticasse sua religião. Mas cada povo conquistado pelos persas era obrigado a pagar impostos. Era daí que vinha a riqueza e o poderio dos reis persas. Mas o império foi ficando grande demais e o rei não tinha domínio sobre tantas terras. Então se usou da seguinte estratégia: dividir para melhor governar. Assim, os territórios persas foram divididos em províncias, chamadas satrápias, governados por um sátrapa. Ou seja, eram regiões, cada uma com seu governador, devendo obediência ao rei persa e devendo o pagamento de impostos. Mas tinha um problema: como vigiar esses governadores? Era uma preocupação do rei que não houvesse revoltas. Então ele vai escolher alguns funcionários que tinham como obrigação informá-lo tudo o que acontecia nas províncias, nessas regiões. Então, se um governador, se um sátrapa pensasse em iniciar uma revolta para se livrar do domínio persa, aquela notícia já tinha chegado ao rei. Isso acontecia porque os persas foram grandes construtores de estradas. A estrada real ligava praticamente todo o império. Esses vigias, esses espiões, eram chamados os olhos e os ouvidos do rei. Eles eram inspetores que denunciavam os satrapas e vigiavam e estavam sempre prontos para avisar o rei de alguma possível traição. Dário também teve a ideia de, para unir todo o império, criar uma só moeda. Isso não era coisa simples. Era criar uma moeda que fosse aceita em todas as regiões. Então surge o que a gente vai chamar do dárico, uma moeda de ouro que era aceita e que levou ao enriquecimento ainda maior do Império Persa. Mas como é que um império tão grande como os persas vão entrar em decadência e desaparecer em alguns séculos? Aí é que entram os gregos. Nós vamos estudar mais sobre os gregos mais à frente.
Mas a guerra entre persas e gregos foi o motivo da grande decadência desse império. Quando a expansão territorial persa acabou encontrando a expansão das colônias gregas, vai começar a haver os conflitos. Repare que eu coloquei aqui guerras médicas. Que termo é esse? Médicas? Eram médicos que guerreavam? Lógico que não. A gente chama guerras médicas porque, vamos lembrar um pouco, os persas unificaram-se com outro povo chamado Medos, ou Medos. Por isso o nome guerras médicas. E repare, está no plural, porque não foi apenas uma guerra. Tem a Primeira Guerra Médica, a Segunda Guerra Médica e alguns historiadores até falam numa Terceira Guerra Médica. Essas guerras acabaram por enfraquecer o domínio persa ao longo de anos, quando Alexandre o Grande, o famoso Alexandre o Grande da Macedônia, se une aos exércitos persas e vai acabar de vez com o poderio do grande império persa. Eu queria fazer para vocês um desafio, certo? Um desafio para despertar a imaginação, a criatividade. Vamos criar uma história em quadrinhos que se passe no auge do Império Persa, ou seja, no momento em que o Império tinha mais poder, tinha dominado da Índia até a África, tinha uma estrada real, existiam os espiões, que eram os olhos e os ouvidos do rei. Vocês podem usar, eu fiz aqui algumas sugestões, Ciro, Cambises, Dário como personagens, né? Escolhe um dos reis persa para colocar como personagem da sua história em quadrinho. Os governadores da província, pode falar dos satrapas, e os olhos e os ouvidos do rei, que nada mais eram do que espiões. Vê como vai ficar legal essa história. Vamos usar a criatividade? Pronto, fica aí o desafio. E até mais, até uma próxima aula.